levante suas mãos nessa hora, amém? Você pode declarar: Jesus, eis-me aqui. Aleluia, declare isso nessa hora. Diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Diga isso ao Senhor. Sabe, esse eis-me aqui é você se apresentando: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui com a minha vida aberta, com o meu coração atento, com os meus ouvidos atentos. Aleluia. Sabe, irmãos, essa deve ser a nossa oração todos os dias: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Aleluia. A palavra diz que o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo que nós temos aqui neste lugar, te adorando junto com os nossos irmãos. E agora vamos ouvir a tua palavra, Senhor, e queremos estar atentos a tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar nesta noite, porque sabemos que a tua palavra é vida, que a tua palavra é poder, Senhor, e nós vamos receber poder sobre as nossas vidas através da tua palavra, Senhor. Por isso nós declaramos que nós amamos a tua palavra e que nós desejamos a tua palavra, nós desejamos nos envolver a cada dia mais com ela, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Todos digam amém. Diga assim: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Pode se assentar, louvor, obrigado. O pessoal aí que vai começar a fazer o discipulado hoje, o pastor Marcos está ali, você pode se dirigir até ele ali, ele vai direcionar. E se tem alguém que ainda não deu um nome, hoje é o primeiro dia, ainda dá tempo, ainda dá tempo de você descer até lá e fazer o discipulado. Então é só você se levantar e ir até lá, amém? Irmãos, pensei que eu ia ficar sozinho aqui, né, Miriam? Bom, pelo menos o Rodrigo e a Miriam estavam aqui em cima, eu virava e Miriam estava para eles, amém? Mas glória a Deus, é isso mesmo, amém? Aleluia. Deixa eu me ajeitar aqui, amém? Só. Graças a Deus, Amém. Aleluia. Você está bem? Está preparado para ouvir a palavra? Amém, irmãos? Eu quero ministrar algo aqui, irmãos, Eu quero ser bem direto, E é algo que o Senhor já tem falado há alguns dias, Alguns dias comigo, Tem estado assim queimando, No meu coração, na minha vida, E eu queria estar passando isso para vocês nessa noite, amém? Eu queria que você abrisse lá no livro do profeta Joel, amém? Lá no livro do profeta Joel. Capítulo 1, amém? Eu vou ler alguns versículos aí, Aleluia. Sabe, que você esteja com o seu coração assim bem receptivo para a palavra nessa noite, amém? Não que você não esteja nos outros dias, mas que essa noite você esteja também, coração receptivo, pronto para receber a palavra, Como a própria palavra diz, que nós devemos receber a palavra com mansidão, amém? Recebê-la, e saber que ela, como eu já disse, ela é poderosa para fazer algo, na sua vida, na minha vida, amém? Irmãos, já vou falar onde eu vou ler aqui, porque eu vou ler alguns versículos, Não vou ler o livro de Joel todo não, mesmo porque se fosse ler também é pequenininho, Mas esse livro, irmãos, é um livro que é bem escatológico, Para quem não sabe, escatológico, a gente está falando muito a respeito do dia do Senhor. Se você ler, muitas coisas aí falando a respeito, ainda fala do grande dia do Senhor. Mas a gente não vai falar a respeito disso. Mas uma coisa, irmãos, que me chamou a atenção, no livro de Joel, que eu posso dizer assim, que para mim, foi o que saltou aos meus olhos, é Deus chamando o seu povo para si. Marca bem isso. Deus, quando a gente olha o livro de Joel, você vai ver Deus chamando o seu povo para si. E isso, irmãos, isso fica bem explícito quando a gente começa a ler aqui, principalmente o capítulo 1, A gente vai ver Deus, capítulo 1, capítulo 2, você vai ver Deus verdadeiramente chamando o povo para se voltar para Ele, aliás, tem até um versículo que diz aí, o Senhor dizendo assim: convertei-vos a mim, e é em cima disso que eu quero ficar. Mas sabe, irmãos, tem dois versículos aqui, O primeiro é o versículo, deixa eu ver aqui.
o versículo 2, que diz assim, ó. Olha bem aí, ó, capítulo 1, versículo 2. Ouve isto. Algumas Bíblias dizem, tá assim, não sei se a sua tradução diz, ouçam isso, né? Ou ouve isso, ou ouçam isso, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Não vou ler aqui o contexto aqui, depois vou falar um pouquinho, mas eu vejo aqui, irmãos, primeira coisa é Deus falando assim, ó, ouve, ouçam, não é? E sabe, irmãos, quando eu olho isso, né, a palavra vem ao profeta Joel, o profeta Joel, né, da parte de Deus, né, diz exatamente isso, olha, ouçam, ouve isto o quê? Ouçam isso que eu vou dizer, ouçam isso que eu vou falar. Ou seja, eu creio, irmãos, que quem está dizendo ouça é porque quer ser ouvido, não é verdade? Não é? E se você olhar o versículo 5, está dizendo aí também, né? Na minha tradução diz assim, ó, despertai-vos, aí diz despertai-vos, bêbado, chorai, mas eu não quero entrar nisso daqui, mas despertai, algumas Bíblias dizem assim, acordem, tem alguma que está escrito acordem? Está igual acordem ali no Hugo, né? E outras despertai. Então, irmãos, quando eu leio esse texto do livro de Joel, eu vejo duas coisas aqui. Primeiro, irmãos, Deus estava querendo ser ouvido. Deus estava querendo ser ouvido. Segundo, irmãos, ele está chamando o povo, e aqui é uma palavra ao povo de Israel, né? Aqui está falando povo de Israel. Se a gente fosse ler aqui, vai falar de grande tribulação, de outras coisas, mas não é isso que a gente vai entrar. E outra coisa, ele está trazendo ao povo de Israel, olha, acordem, não é isso? Despertem. Então a primeira coisa, irmãos, como eu já falei, certamente Deus estava chamando através do profeta, né, dizendo para o povo, olha, ouçam o que eu tenho a dizer. Justamente porque, irmãos, quem está querendo ser ouvido é porque aqueles que estão ouvindo não estavam dando atenção. Concorda comigo? Não é? E se a gente for olhar toda a história, a gente vai ver que o povo de Israel realmente não estava dando atenção àquilo que Deus já tinha falado para eles. Ou seja, irmãos, ouçam, o Senhor estava dizendo assim, ó, dê ouvidos, ou seja, obedeçam aquilo que eu tenho falado. E outra coisa que eu olho aqui, como eu falei, né, se ele estava dizendo assim, despertem, acordem, é porque o povo não estava escutando e estava distraído. Sabe, irmãos, sempre que a gente deixa de ouvir a Deus, a gente nunca vai ter lucro. Só vai ter perda. Sempre que nós deixarmos de ouvir aquilo que Deus está falando, ou estarmos não dando atenção, vamos dizer assim, àquilo que Deus está falando, ou distraídos com aquilo que Deus, ou melhor, distraídos naquele momento que Deus está falando com a gente, nós não vamos ter lucro, só vamos ter perda, prejuízo. E muitas vezes, irmãos, nós não entendemos isso, né? O povo de Israel, se você olhar o Antigo Testamento inteiro, irmãos, você vai ver sempre Deus chamando eles. Sempre Deus chamando eles. Se você ler o Velho Testamento, você vê isso. Deus chamando, Deus chamando, Deus chamando. E muitas vezes Deus vai falar, ouça o que eu estou dizendo. Acordem, despertem. Sabe, irmãos, e uma coisa que tem batido forte no meu espírito, irmãos, é que Deus, assim como Ele queria ser ouvido lá na velha aliança, hoje nos nossos dias, irmãos, Deus também quer ser ouvido. E eu vou falar, e Ele quer ser ouvido e Ele tem falado. Não há ninguém que possa dizer assim nos dias de hoje, Deus não tem falado. Porque Deus tem falado, irmãos, dia após dia, dia após dia, dia após dia. E nós temos que estar o quê? Com os nossos ouvidos atentos. Diga para o teu irmão assim, você tem que estar atento. Irmãos, Deus quer ser ouvido nos dias de hoje. Não foi só lá no tempo lá da velha aliança, não foi só lá no tempo da igreja de Atos. Não, irmãos, Deus quer ser ouvido hoje nos nossos tempos. E Ele tem falado. Ele tem falado. Sabe? Até eu estava marcando algumas coisas, né, a respeito dessa palavra durante esses dias. Eu estava me lembrando, irmãos, quando meu pai queria chamar minha atenção. Talvez isso aconteceu com você também, né? Às vezes o pai está falando com o filho, isso já aconteceu muito comigo, né? O meu pai ou minha mãe. E aí eles estavam falando, e sabe quando está assim no mundo da lua? Né? E o meu pai usava essa frase assim, ó. Ele me chamava, né? Até hoje me chama de Alê, né? Ele falava, Alê, eu estou falando com você. Quem já ouviu isso, o pai falando isso? E eu sei que quando ele falava, eu estou falando com você, é porque ele tinha algo muito importante para me falar. Ou para fazer, né, irmãos? E sabe, irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo, e ouça isso que eu vou dizer, irmãos. Deus tem falado assim, ó. Ei, eu estou falando com você. E quando eu disse aqui que meu pai, quando fazia isso, é porque ele estava querendo o quê? Me chamar a atenção.
E eu não estou falando só chamar atenção, irmãos, de bronca. Eu estou dizendo chamar atenção para Ele. Chamar atenção para Ele. Diga assim, ó, Deus está querendo chamar a minha atenção. A minha atenção para Ele, irmãos. E era isso que Deus estava fazendo aqui com o povo de Israel. Eu estava até pensando nisso, de chamar a atenção, eu estava me lembrando, né? O painel do carro, irmãos, né? Que isso não aconteça, tá bom? Né? Quando acende uma luzinha que não é para acender, chama a sua atenção? Irmãos, eu fiquei acho que uns 2 anos com a luz do airbag acesa. Eu ligava, o carro deu um problema. E eu ligava, a luz acendia. Eu ligava, a luz acendia. E aquilo sempre me chamava a atenção, né? E o meu ouvido, para mim ouvir as minhas lamúrias daquilo que acendia, né? E aí, né, eu vou só falar para você porque que eu não arrumei. Levava na Ford e eles falavam assim, tem que tirar o banco todo e trocar o banco. Até o dia que eu entrei na internet, um rapaz falou de um fiozinho, irmãos, né, Rodrigo? Um fiozinho desse tamanho debaixo do banco, que quebrou por dentro. Eu levei para o Rodrigo, falei, Rodrigo, eu achei isso. O Rodrigo fez o teste e falou, pastor, é isso mesmo. Mas olha só, irmãos, né? Mas me chamava a atenção aquela luzinha que acendia no painel todos os dias, irmãos. Se eu entrasse no carro 10 vezes, aquilo me chamava a atenção. E eu olhava para aquilo. E sabe, irmãos, que às vezes a luzinha está acendendo para nós, né? Deus está acendendo a luz todos os dias para nos chamar a atenção, para nós nos voltarmos para Ele. Mas nós estamos distraídos. E Deus está dizendo, ei, eu estou falando com você. Sabe, irmãos, eu creio que nós estamos num tempo, a gente está aí, né? Já nem está quase falando, porque em nome de Jesus isso aí está passando, amém? Mas tempo de pandemia, de tantas coisas. Mas posso falar uma coisa com você? Irmãos, presta atenção, não estou falando que a pandemia veio de Deus. Mas nesse tempo de pandemia, Deus está falando muito, tá ou não está, irmãos? E só não quer ouvir quem não quiser mesmo. Porque Deus tem falado, irmãos, conosco todos os dias, de todas as maneiras, de todas as formas. Deus tem falado aqui em cima desse púlpito, se você for olhar e prestar atenção como Deus tem falado, irmãos. E sabe, esses dias eu estava sentado aí ouvindo a palavra e pensando nisso que eu falei aí do painel do carro. E eu pensei assim, quantas vezes Deus está acendendo o painel, não é verdade? Está lá, ó, está chamando a atenção, está chamando a atenção. Está chamando a atenção. Irmãos, a palavra é como a luz, irmãos. É como essa luz no painel que tem nos chamado a atenção para nós fazermos aquilo que Deus está querendo para esse tempo. Deus tem coisas a fazer nesse tempo. E Deus, irmãos, está chamando a nossa atenção para nós entrarmos naquilo que Ele tem para esse tempo. Só que muitas vezes a gente está apático com aquilo que Deus está falando, irmãos. Às vezes nós ouvimos somente quando nós estamos aqui, ou estamos no nosso devocional, aí de alguma maneira Deus fala conosco, e Deus fala, amém? Deus fala, diga assim, Deus fala. Aliás, lembra o teu irmão aí, fala assim, ó, Deus fala e está falando. Mas aí a gente ouve, irmãos, daqui a pouco a gente já não está dando aquela atenção para aquilo que Deus falou. Pastor, mas quando Deus fala, o que eu devo fazer? Dar atenção a Ele. Nós já cantamos aqui, né? Nós cantamos agora aqui. Eis-me aqui. Deus está falando, irmão. Você sabe que Ele está falando. Fala, Senhor, estou aqui. Senhor, fala. Fala comigo. Será que ainda nos nossos dias, irmãos, nós temos crentes que ainda saem das suas casas e vão para os seus cultos e no meio do caminho fala, Senhor, fala comigo. Fala comigo. Ou muitas vezes, irmãos, a gente vem, você vai entender onde eu estou chegando, vou chegar com isso aqui, irmãos. Ou às vezes a gente vem, a gente ouve, vai e volta, uma coisa totalmente mecânica. Nós não nos movemos, irmãos, nessa mecânica, mas nós nos movemos no Espírito, na palavra, sabe? É o Espírito que nos impulsiona, e Ele tem impulsionado a nós ouvirmos a palavra de Deus. Mas eu tenho que fazer o quê? Não resistir àquilo que Ele tem colocado. Deus tem falado, diga assim, Deus tem falado. E eu tenho que responder o quê? Fala, Senhor. Sabe, irmão, aquele negócio que fala, Senhor. Mas eu não estou falando, irmão, fala, Senhor, só quando você está com um problema ou com uma situação, não. Para resolver. Isso aí a gente já faz mesmo, né? Veio o problema, fala, Senhor, fala comigo, não é errado. Amém? Mas sabe, irmãos, quanto à nossa vida, quanto a ministério e tantas outras coisas, a gente vem para o culto e fala, Senhor, fala. Fala aquilo que o Senhor quer falar. Fala, Senhor. Eu estou disponível para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer para mim.
E sabe, irmãos, nessa noite Deus tem algo, já está falando, mas Deus tem algo a dizer para você. Como Deus disse para aquele momento para o povo de Israel. Abra aí, Joel capítulo 2, verso 12. Isso aqui, irmãos, é o que tem martelado aqui no meu coração, no meu espírito desses dias. Eu não sei qual é essa tradução, mas vou lendo a que eu tenho aqui, porque eu estou pregando, tá bom? Diz assim: ainda assim, agora mesmo. Quando, irmãos? É para amanhã? Agora mesmo. Diz quem? O Senhor. Essa era a palavra que o Senhor estava dando ao povo de Israel e que nós vamos aplicar na nossa vida nessa noite. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Aí ele diz aí, né, isso com jejuns, com choro e com pranto. Mas convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Tem alguma tradução que diz aí, ó, voltem-se para mim. Tem alguma tradução assim, desse jeito aqui? Amém, amém. Eu gosto dessa tradução. Se voltem para mim. Se direcionem para mim. Olhem para mim. Sabe, irmãos, o que Deus quer nesses dias? Que a gente se volte para Ele. Pastor, mas o senhor está dizendo que eu não estou me voltando para o Senhor? Irmãos, aí cada um olha a sua vida. Mas o que o Senhor tem para nós essa noite, está falando, é para nós voltarmos o nosso coração para Ele. Nos convertermos, ou seja, converter, se você está indo para uma direção, você faz o quê? Volta para Ele. Pastor, mas ninguém aqui está desviado. Ninguém está desviado, irmãos, mas eu vou ler algo com você aqui, ó. Aliás, antes disso, só quero ler o verso 13. Olha o 13 aí, só o início. Então, nós já lemos. Se voltem para mim de todo o vosso coração. E no 13, e rasgai o quê? O vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos, ou seja, voltai-vos ao Senhor vosso Deus. Ou seja, Deus está dizendo assim, ó. Se voltem para mim. E está dizendo, não rasguem o vosso coração, e não as suas vestes. Ou seja, se voltem para mim por inteiro. De verdade. Não só de aparência. Vamos lá. Esse texto aqui, irmãos, você tem prestado atenção nas últimas mensagens que têm sido ministradas aqui? Eu tenho muito, e Deus tem falado comigo. Tem falado com você? Esse texto aqui, irmãos, eu vi nas últimas mensagens, foi lido duas vezes esse mesmo texto. Eu quero abrir com você aí. Salmo 1, versículo 1. Quem prestou atenção esses dias na palavra sabe que esse texto foi lido aí. E eu quero ler de novo. Pastor, o senhor está falando que eu tenho que me voltar por inteiro, de verdade e não só de aparência? Vamos ler isso aqui agora. Aleluia. Irmãos, Deus, quando você abre, Deus nos quer voltado totalmente para Ele. Totalmente. Vamos lá, Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nessa tradução minha diz assim, ó, o 2. Antes tem, olha só, tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Aí o versículo 3 é o versículo que a gente gosta, né? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo certo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Quem quer prosperar em tudo quanto fizer? Mas a Bíblia está dizendo que antes tem que fazer o quê? O seu prazer tem que ser o quê? A lei do Senhor. Agora é interessante, nessa tradução diz assim, ó. Tem o seu prazer na lei do Senhor. Irmãos, essa palavra prazer está dizendo assim, o seu deleite, a sua satisfação, o seu desejo, o seu anseio, o seu contentamento, o seu júbilo é no quê? Na lei do Senhor. Para nós aqui, na palavra do Senhor. Irmãos, preste bem atenção, está dizendo que aquele, né, que vai prosperar é aquele que tem o seu prazer na lei de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos amam a palavra de Deus? Você ergueu sua mão. Ama a palavra de Deus. Quantos dias faz que você não pega a Bíblia na sua casa?
Aí eu pego o celular. Então tá bom, vai. Irmão, se eu amo a palavra de Deus, eu tenho que me envolver com ela todo dia. Ter prazer é isso. Quando você tem prazer em algo, eu vou falar uma coisa que eu tenho prazer, irmãos, que eu luto com isso, mas eu tenho prazer. Isso é o que mais me pega. Pão, irmão. Quem gosta de pão aqui, irmãos? Aí, Mauro, olha bem aí, quem está erguendo a mão. Pão, irmãos. Eu tenho prazer de comer pão. Principalmente quando vem aquele pão quentinho, que você passa manteiga e derrete, né? E quando o pão não está muito ainda, você pega e põe no fogo lá, né? Fica tostadinho e a manteiga derretendo. Eu tenho prazer. Eu acordo, irmãos, vou tomar um café, é pão. À tarde, é pão. Uma coisa eu consegui vencer, só estou falando isso para... Eu comia pão com comida. Quem come pão com feijão e arroz aí? Eu comia, irmão, agora eu não como mais. Isso eu me livrei. Mas é uma coisa que eu tenho prazer, irmão, é comer pão. E porque eu tenho prazer, irmãos, é de manhã, é na hora do café da tarde, e como eu disse, né, até era na hora da comida antes, não é? Mas, irmãos, aqui está dizendo que tenho prazer na lei do Senhor. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você nessa noite, né? O pastor Adriano trouxe uma palavra poderosa aqui, né, do celular, né? Eu acatei, ó, estou aqui com a minha Bíblia, né? Comprei uma novinha, ó, irmãos, que linda. Olha lá, o pastor também, ó. Comprei uma novinha, irmãos. Daqui a pouco eu vou riscar tudo ela, mas por enquanto tá novinha, né? Eu amei isso, amei. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não adianta só você estar com esse livro aqui e você não tem prazer nele. Aí entra aqui, ó. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Não adianta, irmão, só nós estarmos com a Bíblia ou estarmos com o nosso celular na mão, se nós não temos prazer. Então Deus nessa noite já está dizendo assim, ó, voltai o seu coração. Se eu estou olhando que eu não estou com tanto prazer na lei do Senhor, o Senhor está falando, volte o seu coração para onde? Para a palavra. Irmão, você sabe que todo avivamento começa com o coração voltando para a palavra? Começa aí, porque é a palavra que promove. Irmãos, é tempo. Eu vou ler um versículo aqui numa linguagem que você vai se assustar. Mas, irmãos, eu estou falando aquilo que o Espírito tem falado no meu coração, né? E eu disse ao Senhor, quando eu tiver oportunidade, vai ser essa palavra que eu vou ministrar. Abra lá, eu vou ler. Isaías 29, 13. É um texto bem conhecido, mas depois eu vou ler ela numa outra tradução. Irmãos, como igreja é tempo da gente voltar o coração para Deus. Voltar o coração para o Senhor. Se a gente começar a fazer uma análise, irmãos, nós podemos ter uma decepção da gente não estar com o coração tão voltado para Deus como a gente acha que a gente está. Olha aí, Isaías 29, 13. Jesus também, no Novo Testamento, ele, né, no livro de Mateus, ele citou esse versículo aqui de Isaías. Olha só. Porque o Senhor disse, pois este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios o quê? Me honra, mas o coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Olha só, me honra com o lábio, com a boca, mas o coração longe. Irmãos, olha essa tradução aqui na Bíblia, a mensagem, se segura. O Senhor disse, esse povo faz um grande show, dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para aquilo que dizem. Fazem de conta que me adoram. Isso aqui mexeu comigo hoje quando eu li. Mas é tudo uma encenação. Irmãos, quando eu pego a palavra para ler, não pode ser uma encenação. Quando eu levanto as minhas mãos para adorar, ou levanto as minhas mãos num culto, não pode ser uma encenação. Pastor, mas como é uma encenação? Quando eu levanto o meu, porque eu já acostumei já. O meu louvor, irmãos, quando eu canto aqui, não pode ser uma encenação. Está dizendo que eu tenho que rasgar o meu coração. E rasgar o coração, irmão, está falando de entrega, de dar algo de verdade. Eu fiz algo aqui, e foi a última vez. Eu disse um pouquinho, uns minutos atrás aqui assim, ó. Ergo as suas mãos. Eu nunca mais vou fazer isso num púlpito, irmãos.
Porque você tem que erguer a mão porque você ama, porque você quer, porque tem que ser espontâneo, não porque alguém está mandando. Eu ergo a minha mão, irmãos, porque eu amo adorar o meu Deus. É uma expressão de amor, de gratidão quando eu levanto minha mão. Não porque alguém está num púlpito e está dizendo, levante as suas mãos. Não. Mas muita gente, irmãos, ergue a sua mão, até pula, mas lá dentro, irmão, está fazendo isso, é uma grande encenação. E é o que a palavra está dizendo, para nós rasgarmos o nosso coração, irmãos. Voltarmos para Ele verdadeiramente. Não é, irmãos, não dá mais tempo, irmãos, de nós somente erguemos a mão, fazemos as coisas mecanicamente, sem desejo, sem amor, sem uma expressão verdadeira de gratidão e de amor. Irmão, isso mexeu comigo. E eu disse, Senhor, eu não quero ser daqueles que encenam. Quando eu erguer minha mão, vai ser erguer para te adorar. Sabe, nem que não saia uma palavra da minha boca, mas o erguer das minhas mãos já está adorando ao Senhor. Que o erguer das suas mãos seja para adorar o Senhor. Que o seu aleluia saia com poder, saia de verdade. Não é porque alguém falou aleluia do seu lado, eu vou falar aleluia porque estão falando. Não, tem que ser de verdade. Isso é voltar o coração para Deus. Isso é voltar o coração para o Senhor, irmãos. E Deus tem nos chamado, e nessa noite Deus está nos chamando exatamente para isso. Para voltarmos o coração para Ele. Eu não sei como você tem, aliás, vou até falar aqui, eu não sei qual é a tua posição nesse dia, nesses dias. Que posição? Aonde você está? É de coração ou uma encenação? Eu posso olhar para mim, irmãos. Eu posso olhar para a minha vida. E você pode olhar para a sua. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Quando o Senhor nos chama para se converter ou para olhar para Ele, irmãos, não é para juízo, mas sabe para que é? É para bênção para a minha vida e para a sua vida. Eu vou citar de novo, a Bíblia diz que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Se voltar para Ele. Se voltar para Ele. O Senhor está dizendo para nós hoje, aí, escuta o que eu estou falando, é tempo de se voltar para mim. De todo o coração. Não é tempo de rasgar as vestes, mas rasgar o coração. Irmão, se você olhar esse texto aqui está falando, né? Como eu disse, é algo escatológico, mas eu quero trazer aqui para nós aqui, amém? Está falando aqui de uma, Joel, aliás, está dizendo aqui de uma praga de gafanhotos que destruiu ali, né? Se você ler. E fala que ali estava havendo crise, ali estava havendo fome, ali estava havendo o quê? Escassez. E a escassez era tão grande, irmãos, era tão grande naquele momento, que a Bíblia fala assim, que eles não tinham os cereais, que tinham oferta dos cereais. Todos eu creio que já ouviram falar a respeito disso. Que nem não tinha, a oferta de cereais era trigo, né? Não me lembro, deixa eu ver se eu marquei aqui. Trigo, azeite, incenso, sal. Mas a seca era tão grande que os sacerdotes não podiam oferecer porque não tinha. Não tinha para oferecer ao Senhor. E aí, irmãos, quando a gente olha aqui, eu quero que você veja aí comigo, ó. Verso 12 aí. Nós já lemos, né? Vamos ler de novo aí, ó. Ainda do capítulo 2. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Capítulo 1. Volta só um pouquinho, no versículo 19, vai mostrar para a gente como que era a situação. 1:19. Olha só. Joel 1:19. A ti, Senhor, clamo, né, o profeta dizendo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, a chama abrasou todas as árvores do campo. Volte agora um pouquinho aí, versículo 10. Capítulo de Joel, capítulo 1. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou, o azeite acabou. Olha o versículo 12. A vide se secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Então está falando aqui, irmãos, de um período, vamos dizer assim, um período terrível, né? Deixa eu só virar aqui.
Está falando de um período terrível que eles estavam vivendo. E dentro desse período terrível, irmão, seca, destruição, como eu disse, não tinha nem os cereais para essa oferta de manjares que era dado. O Senhor traz essa palavra: ei, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Voltai-vos para mim de todo o vosso coração. Olha só, a situação era caótica, irmãos. Mas o Senhor está dizendo assim: se volte para mim. Se volte para mim. Irmãos, sempre que Deus manda o povo dele se voltar para ele, é porque ele quer realizar algo. Sempre. Se você for olhar na palavra, você encontrar mais isso, você vai ver. Quando há uma situação caótica, Deus está falando: volte-se para mim. Você sabe que essa pandemia pode ter distraído você? Você sabe que a situação da pandemia e tudo que aconteceu pode ter distraído você? E você está mais voltado para aquilo que está acontecendo do que para Deus? E o Senhor está dizendo nessa noite: volte para mim. Volte para mim. E eu torno a dizer, sempre que Deus fala que é para se voltar para Ele, irmãos, é porque Deus quer realizar algo. Aí, a gente vai, irmãos, aqui para o versículo 19. O Senhor está dizendo para o povo, aliás, sabe o que, não vou ler aqui, mas sabe o que o profeta Joel chama todo o povo e diz assim: anciãos, todos os moradores, né, congreguem. Eu vou trazer aqui para a gente, tá? Se ajuntem. Vou trazer na nossa linguagem aqui. Se juntem, orem, busquem, porque eu quero fazer algo. Voltem todos o coração para mim. Ei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. É tempo de buscar, é tempo de orar, é tempo de clamar. Esse é o tempo, meu amado. Esse é o tempo, minha amada. É tempo de buscar o Senhor, irmãos, porque Ele quer realizar grandes coisas. Ele quer fazer coisas extraordinárias nesse tempo. É por isso que Deus tem falado, é por isso que Ele tem falado. Ele quer fazer, mas Ele não pode fazer se não voltar o coração para Ele. Ele só faz quando volta o coração para Ele. Ele só realiza quando se volta o coração para Ele. Ei, esse é o tempo, essa é a hora. Irmão, o Senhor está falando e quer ser ouvido. E quem quer ser ouvido quer resposta. E nós como igreja temos que dar uma resposta para Deus nesse tempo. Ou nós achamos que Deus não está falando? Ele está falando, irmãos. Pandemia não impede Deus de falar. Nem eu impeço Deus de falar, nem você. Ele continua falando. Agora sabe o que é bom? Sempre tem aqueles que ouvem. Sempre tem um remanescente que ouve. E eu quero crer, irmãos, que aqui tem um povo que está ouvindo aquilo que Deus tem falado. Que está ouvindo dia após dia aquilo que Deus tem lançado. A sua boa semente que Ele tem lançado. Agora olha só. Olha o versículo 22, 19. Ele manda congregar o povo. No versículo 16 ele fala: santificai. Irmão, a gente tem ouvido aqui de santidade, sim ou não? Sim ou não? Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente corre atrás de milagre. Deixa eu falar, primeiro corra atrás de santidade na sua vida. Santificai-vos, porque amanhã farei o quê? Maravilha no meio de vós. Farei maravilhas. Olha aí, versículo 19. Olha como o negócio vai mudando. Deus está falando: olha, se voltem para mim, se voltem para mim, santificai, ajunte o povo aí. Ele fala até: congregai as crianças, né, os anciãos, todos, liderança, tudo aquilo que ele está falando, irmãos. Aí olha o que ele diz em 19. E o Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que vos envio o quê? O cereal, ou o trigo. Está mudando, irmãos? Estava o que antes? Uma seca, não era isso? Tudo destruído. Olha aí, está falando: eis que eu vou enviar para vocês. Na minha Bíblia tem um título aí: promessa de abundância. Mas depois que se voltar o coração para Deus. Eis que vos envio o trigo e o vinho e o azeite, e deles sereis fartos. Joel 2,19, ali, tá? Olha o 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. 22. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, e porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira dará a sua força. Aleluia. Olha o versículo
23, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos do Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará a injusta medida a chuva temporã, e fará descer a chuva no primeiro mês, e a temporã e a serôdia. 24, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Olha o 25, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão e a lagarta, o grande exército que enviei contra vós. 26, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor. Até aí tá bom. Irmãos, o que está dizendo aqui? Que na hora que o povo se voltasse o coração para Deus, só que era promessa, que isso ia acontecer com o povo de Israel. Irmãos, eu sei que Deus tem algo poderoso e grande, mas quando nós nos voltarmos o coração para Ele, nos voltarmos verdadeiramente o nosso coração para Ele, e eu me coloco nisso, e agora eu chamo a todos os pastores aqui, sabe por quem começa? Por nós. Irmãos, eu vou falar aqui, quem fez aula de escatologia comigo aqui, eu citei isso tem até numa oração que eu tive aqui com o Will, eu estava falando sobre isso com eles. Jesus veio para os seus, veio para os judeus, e os judeus não o receberam, não o aceitaram. Aí a gente generaliza e fala, os judeus não aceitaram. Não. Quem não aceitou, irmãos, foram as autoridades judaicas. Muito das pessoas comuns, vamos dizer assim, aceitaram. Eu vou dar um exemplo para você. O cego. Ele chamou Jesus do quê? Filho de quem? De Davi. Quem que eles reconheciam, os israelitas, como filho de Davi? Era quem que eles esperavam filho de Davi, irmãos? Messias. Quando Jesus entrou em Jerusalém, lá montado no jumentinho, eles cantavam, Hosana, né, bendito, filho de Davi, não é isso? Eles reconheceram, mas quem não reconheceu foram as autoridades judaicas. Por quê, irmãos? Porque é um princípio de autoridade. Então, irmãos, eu estou me colocando aqui, ó, e colocando os pastores junto comigo, que eu não vou entrar sozinho nessa. Todos nós líderes, irmãos, voltar o coração começa por nós primeiro. Começa por nós primeiro. O acerto, irmãos, nessa área começa por nós primeiro. Mas pastor, e eu que não sou líder? Agora por você. Sabe por que Jesus não foi recebido, irmãos? Justamente porque as autoridades não receberam. Eu disse assim para eles, disse na aula que eles não reconheceram. Jesus falou assim para eles, olha, vocês me verão agora só quando? Quando vocês clamarem um dia, bendito que vem em nome do Senhor. E assim vai ser, irmãos. Mas houve ali um princípio de autoridade. Irmãos, escute, todos nós aqui nessa noite, é hora da gente voltar o coração para Deus. É hora de buscar mais. É hora de buscar mais. É hora de se colocar mais diante dele, irmãos. É hora da gente orar mais, é hora da gente buscar mais, é hora da gente se entregar mais. Vou falar algo aqui, coisas que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde, preparando isso que já estava no meu coração esses dias. Irmãos, esses são dias, eu não sei se eu arrumei a palavra certa aqui, mas quando eu olho aqui Israel, isso aqui acontecendo era um novo começo para o povo de Israel. Ei, esses dias são dias de novos começos, se é que eu posso dizer assim. Novos começos para nós, irmãos. Sabe? Quando nós voltamos o coração. Quem que já ouviu a expressão, eu já disse assim, parece que o negócio está parado na minha vida, parece que está travado. Alguém já falou isso? Quando a gente volta o coração para Deus, irmãos, as coisas começam a se movimentar. O que está travado é liberado, irmãos. Aqui quando a gente olha, irmãos, será que Deus não tinha o trigo para eles? Será que Deus não tinha essas coisas que eles precisavam, a chuva? Tinha, irmãos, mas só aconteceu, Deus está dizendo, volte o coração para mim, volte o coração para mim, volte o coração, porque a terra vai encher, os celeiros vão se encher, haverá abundância, não vai haver escassez, até os animais terão o que comer. É o que ele está dizendo aqui, irmãos, nós temos que voltar o nosso coração para Deus. Irmãos, eu não tenho medo de falar isso. Aquilo que está parado, aquilo que parece que está travado, quando a gente começa a se voltar o coração para Deus, vai começar a se mexer. Sabe, irmãos, como uma chuva, quando você vê as nuvens e você fala assim, vai chover, né? E principalmente quando começa o vento, as nuvens começam a se mexer, você fala, vai chover, vai chover, vai chover. É assim, irmãos, Deus quer um povo com o coração voltado para Ele.
Coração voltado. Quem tem promessas para se cumprir aqui? Sabe por que não se cumpre, irmãos? Por causa de Deus? Não, porque muitas vezes a gente não está com o coração voltado para Ele. E para você não ficar triste ouvindo isso, eu ouvi isso de Deus. Não tenho medo de falar, não. Tem promessa para se cumprir na sua vida, a gente fala assim, meu Deus, está demorando, quando que vai ser? É só voltar o coração para Ele. É só voltar o coração para Ele. Só voltar. Diga para o teu irmão assim, você tem que se voltar para Ele. Jeremias, não precisa abrir, só marca aí se você quer ler depois. Jeremias 15, 19, o Senhor diz assim, que é tempo de separar, irmãos, o precioso do vil. O vil sabe o que é? Vil é aquilo que não tem valor, né? Vil é aquilo que não tem valor. E precioso é o que, irmãos? O que tem valor, está fácil. Sabe, meu irmão, minha irmã, é tempo da gente ficar com aquilo que é precioso. É tempo da gente dar importância para aquilo que é precioso. É tempo da gente direcionar o nosso coração para aquilo que é precioso. Sabe? Que seja gerado na minha vida e na sua vida uma insatisfação em nós. Pastor, mas que negócio de insatisfação? Não, eu sou satisfeito no Senhor. Amém. Mas que seja gerado uma insatisfação em nós. Só que o Senhor falou nessa tarde para mim. Sabe o que, irmãos? Muitas vezes a gente está com uma síndrome de Laodiceia. Lembra da igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia disse assim, rico estou e estou enriquecido e nada tenho falta. Elas estavam falando que tinham em Deus? Não, irmão, sabe o que eles estavam falando? Sou satisfeito comigo mesmo. Deixa eu falar uma coisa. Nós nunca podemos estar satisfeitos conosco mesmo, irmãos. Tem sempre algo a mais. Tem sempre algo a mais. E o nosso grande problema é a gente pegar e falar, estou satisfeito com aquilo que eu tenho ou com aquilo que eu sou. Não, para mim está muito bom do jeito que eu estou. Eu venho, eu assisto um culto, não é isso? Né? Eu abro a minha Bíblia, eu leio lá na hora que o pastor está lendo, aí depois eu fecho, aí lá no outro domingo eu abro a minha Bíblia de novo, e a gente vai levando a nossa vida satisfeita. Irmãos, esse coração não está voltado para Deus. Sabe, um coração voltado para Deus, irmão, está sempre satisfeito, ele está sempre olhando e falando assim, olha, eu preciso melhorar. Ele vai ler a palavra, isso aqui eu preciso alinhar meu coração com aquilo que está aqui. Isso aqui eu preciso alinhar meu coração, eu preciso fazer desse jeito. E, irmãos, é chegado um tempo da gente ir mais fundo. Diga para o teu irmão, é hora de ir mais fundo. É hora de ir mais fundo. É hora de andar com Deus. É hora de andar com o Senhor. Eu li aqui sobre a palavra, irmãos, nós temos que fazer de Deus o prazer das nossas vidas. Mas para isso a gente tem que se submeter a Ele. Quem não se submete à vontade de Deus, irmãos, Deus não é o seu prazer. Quem não se submete à vontade de Deus, irmãos, Deus não é o seu prazer. Quem não se submete à vontade de Deus não está andando com Ele. Irmão, é chegada a hora da gente andar com Deus. Andar com Deus. Pastor, mas Deus está dentro de mim, Ele está dentro de nós, mas às vezes a gente não está andando com Ele. É hora de se voltar para Ele. É hora de fazer de Deus, irmãos, nosso prazer, a nossa alegria. Porque senão, irmãos, a gente vai viver dia após dia, dia após dia, dia após dia. Né? Uma vez eu lembro que a Simone falou para mim, que às vezes parece, eu acho que eu já até falei isso aqui. Sabe quando você pega aqueles ratinhos, como que chama? Hamster, né? E coloca ele naquela gaiolinha e fica naquele negócio virando, a gente só fica assim, ó. E a gente fala, não, um dia vai acontecer. Um dia eu vou sair disso. E fica assim, ó. Ah, e vou dizer mais, né? E fica olhando só o chão. Olhando o chão, olhando o chão, olhando as situações, e a gente não sai. E a gente não anda. Mas é o momento de se voltar para Ele. Irmão, essa palavra nessa noite é exatamente isso. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite é tempo de se voltar para Deus. Agora eu olho para a minha vida e eu vejo aonde eu estou. Peraí, qual é a posição que eu estou? Como que eu estou nesse negócio? Como que eu estou? Como que eu estou andando nesse negócio?
É hora de cada um de nós olharmos para nós e fazermos essa análise. Por quê, irmãos? Deus tem coisas para fazer aí. Aí, irmão, vai ficar cheio de trigo. Tem chuva para ser derramada, então tem que acertar. A gente tem que se acertar. Diga para o teu irmão assim, é hora de se acertar com Deus. É hora da gente se acertar com Deus, irmãos. É hora da gente se acertar com Deus. Eu até dei risada que eu comecei a ler o livro de Joel, né, falando de gafanhoto, falei, crise, não sei o que, eu olhei assim, falei, ó, se a gente olhar para fora, até gafanhoto andando tempo aí, tendo por aí, né, irmãos? Mas pode ficar cegado que não está cumprindo Joel não, viu? Não é nada disso. Mas sabe, irmãos, agora que é tempo de se voltar para Deus, é. Que é tempo de voltar o coração para Ele, é. Que é tempo, irmãos, como eu disse, de levantar as mãos de verdade para Ele. De verdade. É agora. Lembra que nós lemos, o Senhor disse, agora mesmo. Hoje, assim diz o Senhor, voltai-vos para mim de todo o vosso coração. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Irmãos, eu não tenho dúvida que eu vou falar aqui. Se nós ouvíssemos aqui a voz de Deus audível, Ele falando, nos nossos dias Deus ia gritar isso, irmãos. Ele ia gritar o que eu estou ministrando aqui nessa noite. Que é hora de se voltar para Ele como igreja. Que é hora de voltar o nosso coração para Ele. Pastor, mas nas pequenas coisas, irmãos, voltar o coração, ninguém volta o coração pela metade. Ninguém vai falar assim, eu voltei meu coração para Deus. Ou é tudo ou nada. Ou é tudo ou nada. Deus está nos chamando a esse compromisso. Aí você fala assim, pastor, o senhor não leu nada aí na Nova Aliança. Então eu vou ler, irmãos, algo que está lá no livro, né? Vamos dizer assim, livro de Apocalipse. O Senhor falou lá para o povo de Israel em Joel. E tem muitos outros textos, irmãos. Vou falar um aqui, eu não lembro onde está. Não lembro o capítulo, mas é em Amós. O negócio é tão sério, irmãos, que certa vez o Senhor disse assim para o povo de Israel. O som dos teus cânticos são barulhos para mim. É só barulho. É Amós 3 ou 5, não sei, algum desses capítulos, você lê lá depois. Ele chama de estrépito do teu som. Sabe o que isso nos traz para mim, para você, irmãos? Que a gente tem que voltar o coração para Ele. Isso aí é para me desanimar? Não, irmãos. Isso não é para nos desanimar, isso é para a gente voltar o coração para Ele. Isso é para a gente se voltar para Ele. Porque é isso que Deus, como eu disse aqui, se nós ouvíssemos um grito de Deus aqui nessa noite, irmãos, uma voz que viesse do céu, eu tenho convicção que para o povo, não estou falando para a nossa igreja, irmão, estou dizendo para o povo de Deus de uma maneira geral, seria isso. Volte o coração. Volte o coração. Pastor, mas para quem que o senhor está olhando para o senhor falar isso? Para mim, irmão, porque eu não vou olhar para você, eu olho para mim. Eu olho para mim. Você olha para você. Você olha para a tua vida. Agora, como corpo, como igreja, irmãos, nós temos essa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade. É como se Deus olhasse e dissesse assim, eu quero agir, eu quero fazer, eu quero cumprir promessas, mas a parte de vocês é se voltem para mim, se voltem. Volte o coração de vocês, é completo, irmãos, é por inteiro, é inteireza de coração. Cada um de nós, irmãos, cada um de nós, cada um. Eu quero convidar você a ficar em pé nessa hora. Pessoal do louvor, amém? É tempo de voltar o coração para Ele. Sabe como começa a voltar o coração para Deus, irmãos? É você não olhar para ninguém aqui e dizer, olha, fulano está precisando. Começa a voltar o coração dizendo, eu estou precisando. Uma coisa que eu sempre prestei atenção no livro de Isaías. Já viu que Isaías ele lança um monte de ai, né? Ai não sei do que, ai não sei do que. De repente, irmãos, uma brasa, não é isso? Né? Tem toda aquela visão, uma brasa, o anjo toca com brasa viva. Daqui a pouco você vê ele dizendo assim, ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim.
Senhor não está trazendo mais para nós. Graças a Deus. Mas Ele só requer: volte coração para mim. Volte sua vida para mim. Volte. Tenha prazer na minha palavra. Tenha prazer em mim. Nós não podemos negligenciar, irmãos, aquilo que nós temos que dar valor. Nós não podemos desprezar aquilo que é precioso. Eu entrei esse dia dentro de uma loja e tinha uma faixa, um cartaz assim, e estava escrito assim, talvez você já escutou, eu nunca tinha escutado, tá? Está dizendo assim: não diga que você não tem tempo, você não tem a prioridade. Você não pode nem estar dentro da loja que Deus está falando, né, irmãos? Foi todo animado lá para comprar alguma coisa, eu falei: Senhor, né? Ainda não achei nada. Feche seus olhos nessa hora. Não faça dessa palavra nessa noite mais uma palavra. Assim, eu digo assim, mais uma palavra. Não estou dizendo no sentido de mais uma palavra de Deus. Não, irmão, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Não faça dessa palavra, talvez como a gente já fez outras vezes, de ouvir. Tá bom, legal. Não. Mas é hora da gente voltar ao coração. Às vezes a gente está tão cheio de coisa, irmãos, na nossa mente, que a gente não volta o coração para Deus, não volta a nossa vida para Deus. E Deus está dizendo uma coisa necessária, é voltar. É se voltar para Ele. É se voltar para Ele. Isso é necessário. Aleluia. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O mesmo Senhor que falou lá atrás para o povo de Israel é o mesmo que fala com a igreja nos dias de hoje. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Aleluia. Nós começamos esse culto cantando que haverá tempo de abundância. E é isso que Deus tem, irmãos. Sabe, irmãos, eu não quero que a minha vida seja uma encenação. Não. Eu não quero que a minha vida seja uma encenação. Mas se tem áreas da minha vida que tem sido uma encenação, a palavra nos diz, e a palavra me diz também, não é só para você, é para nós. O Senhor diz: mas agora assim mesmo, hoje, diz o Senhor, voltai-vos para mim, hoje, não é amanhã. Sabe, irmãos, Deus quer hoje, é agora. É hora da gente dar uma resposta para Deus, e uma resposta satisfatória. Eu vou responder aquilo que Deus quer ouvir da minha parte. Você vai responder para Deus aquilo que Ele quer ouvir de você. Ai, eu sou andarás. Aleluia. 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 O Senhor diz: povo de Israel, congregai, se ajuntai, me buscai. Sabe por que
que ele fala de choro, irmão? Porque choro fala de arrependimento. Ah, mas eu posso chorar e não me arrepender. Pode, com certeza, pode chorar e não se arrepender. Mas quem se arrepende chora. Eu não estou dizendo para você chorar, não. Eu estou dizendo que eles estavam dizendo, que o Senhor estava dizendo isso. Olha, é hora de se voltar. É hora de se voltar. Sabe, o coração totalmente voltado para o Senhor. O coração totalmente, irmão, sabe o que a Bíblia diz? Que aquele que se humilha diante do Senhor, e sabe o que é se humilhar diante de Deus, irmãos? É não estar com o coração altivo. Se humilhar e dizer sim, Senhor. Lembra que nós começamos essa mensagem dizendo assim: quando o Senhor fala conosco, o que é que eu tenho que responder? E nós dissemos: é fala, Senhor. É fala, Senhor. É eis-me aqui, Senhor. E se o Senhor está dizendo assim para nós essa noite: voltai-vos para mim de todo o coração, a minha resposta deve ser: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. O Senhor está falando comigo. E eu quero, Senhor, eu quero. Eu nunca vi, irmãos, alguém voltar o coração para Deus e ser desprezado. Sabe o que a palavra diz? O Senhor conta numa parábola, irmãos, de um filho que pede as partes da sua herança ao seu pai. E ele vai embora, e ele gasta, e ele faz tudo aquilo que é errado. Mas um dia ele volta. Ele vai voltar o coração para o seu pai. Ele vai se converter do seu caminho. Ele está voltando. E a Bíblia diz que aquele pai, irmãos, faz uma grande festa, coloca vestes limpas e um anel no seu dedo. Ah, irmãos, sempre que nós nos voltamos. E aqui, irmãos, eu não estou falando daqueles que ainda não são filhos de Deus. Eu estou dizendo dos filhos mesmo. É filhos. Nós, irmãos, nós. Eu não sei o que você vai fazer com a sua vida, mas é exatamente é exatamente disso que Deus está falando conosco. O que é que você vai fazer com a sua vida? O que é que Deus não pode fazer com um povo com o coração totalmente voltado para Ele? Se tem algo para você se acertar agora, falar para o Senhor, fale com Ele agora. Fale com Ele. Não deixe para daqui a pouco não, irmãos. Tem coisa que tem que ser urgente. Isso é urgente. Isso é urgente. Eu tenho que decidir isso no meu coração e já começar a viver isso. Joia subi anda chequemas. Joia andarás, suri andarás. Show me andarás. Andarás, sumi andarás. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, você pode ver pela fé a ele assim enchendo de trigo. Shui andará, suri andará, sobi andachai. Shui de sui andarás. As chuvas do Senhor chegando, se derramando. Aquilo que está parado se movimentando. Vai se movimentar, irmão. Ei, vai se movimentar, não vai ficar parado. Vai se movimentar. E não é na velocidade que eu quero, é na velocidade que Deus quer.
Cheque subias, ne subianda chemias, subiandarás tubias, shoyandarás, yande suyas, chumias teres, soyohandarás, tibrandarás, shomiandarás. Você que está na sua casa, que não pode estar aqui hoje, ore também, fale com o Senhor. Ei, e se você tiver ouvindo pelo celular, com televisão ligada e outras coisas, desliga agora, e vai voltar o teu coração para o Senhor. Andarás, me andarás, me andarás, cantiamias, coração voltado, interesa, Shibia, Shekesumias, Sherekete comarás, Jumi andarás, te quemarás. Chuyandarás tomias, chimihaderes tomias, chamiandarás, tique chumiandarás. Irmãos, escute o que eu vou dizer. Essa palavra aqui eu lancei antes de vir para esse culto na minha vida. A Simone é prova disso, que eu falei perto dela. Se fosse você, você se lançava essa palavra. Você se lança, eu lancei na minha. Eu não posso lançar isso para você. Eu disse assim: chega. De eu me levantar, eu falei dessa forma, todos os dias, e o diabo olhar e falar assim: para mim tanto faz se ele acordou, levantou, para mim tanto faz. A partir de hoje, quando eu me levantar, quando você se levantar, o diabo vai olhar e falar assim: ele voltou o coração para Deus. Que Deus não pode fazer através da vida dele, através da vida dela. Irmão, escute aqui. Sabe que às vezes o diabo não está nem se importando, irmão, se eu estou vivo ou não, porque eu não estou fazendo diferença nenhuma. Agora, quando a gente volta o coração para Deus, irmãos, quando a gente começa a orar e buscar, o negócio muda, irmãos. O negócio muda. Ah, pastor, mas eu tenho, o Senhor já me deu autoridade pela palavra. Ele nos deu, irmãos. Mas se eu não volto o coração para Ele, eu não sei usar a arma que Ele me deu. Agora, quando eu volto o coração para Ele, eu sei aquilo que eu posso fazer. É hora, irmãos. É hora, Hashimaha. É hora, Shukemas. É hora, Jumia. Não passou o tempo, é hora, Ketchomias. É hora, Jumias. É hora, Jumias. É a hora, Ketchomias. É a hora. É a hora, Jumias. É a hora, meu amado, minha amada, é a hora. Está martelando aqui dentro, é a hora. É a hora, Chimias. Atibaia e região Bragantina, é a hora. É a hora. Chimias, Tumias, Chimias, Tumias. Mas o primeiro passo, né? O primeiro passo, é voltar o coração, é a hora, não passou a hora, é a hora, é a hora, é a hora. É a hora. É a hora. Você pode ser grato ao Senhor por isso.
ao Senhor nessa noite. Seja grato a Ele. 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 Seja grato. Se você pode adorar Ele, adore. Seja grato. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero terminar isso aqui adorando ao Senhor. Aleluia. Esse mesmo Espírito, adore ao Senhor. Um coração totalmente dele, irmãos. Seja a frase dos nossos lábios todos os dias. Sabe, irmão, faça alguma coisa com aquilo que você ouviu nessa noite. Decida se voltar ao coração do Senhor. Deus tem algo a fazer, Deus tem algo a realizar. Talvez alguém já disse assim para você um dia: Ele não depende de você, Ele não depende de nós mesmos, mas Ele conta conosco. Ele conta com homens, mulheres, jovens. E eu li aqui, irmãos, até crianças com o coração voltado para Ele. Totalmente dele. Totalmente dele. Sabe? Eu vou encerrar. Que ao sair daqui nessa noite, eu declaro que essa palavra vai ficar ardendo no teu coração, no teu espírito. Vai ficar ardendo em nós, irmãos. E amanhã nós não vamos nos levantar os mesmos. A palavra diz que nos últimos dias, irmãos, na segunda vinda de Jesus, lembra que eu falei que o Senhor só vai voltar quando a segunda vinda, quando Ele volta para Israel, quando eles clamarem: bendito que vem em nome do Senhor. Lá no livro de Zacarias diz que Deus derramou um espírito de graça e súplica sobre o povo de Israel. Vai derramar sobre eles. E vai ser quando eles vão clamar ao Senhor e vão dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Eu gosto dessa frase em hebraico: Baruch Rabá Bishem Adonai. Eles vão clamar: bendito que vem em nome do Senhor. Baruch Rabá Bishem Adonai. Por quê? Porque o próprio Espírito vai derramar, o próprio Senhor vai derramar espírito de súplica e graça. E eles vão clamar ao Senhor. Que o Espírito que habita em nós, irmãos, nos chacoalhe para um tempo de busca, para um tempo de buscar o Senhor. Um tempo que você seja despertado, que eu seja despertado para orar, para buscar, para orar, para orar, para orar. Show me andarás, para interceder, chique marras. Show me andarás.
Chumias tu queixei. Chumas. Chumias, chumias. Para interceder pelos seus líderes, igreja. Chacamarra, chumias. Chamarra, chumias. Espírito de intercessão, de súplica, igreja, Hanarás, Tubias, pelos teus líderes, Toriaca, Subiadachai, Chique, Suyandarás, Chumias, Tequei, Sumiandarás, Chimias, Chumias, Toi, Chiqueimas, Chumias, Tequendarás, Shiriandará, Cantari, Chiquemias, Chumiandarás. É como uma engrenagem para Chumias, que trabalha perfeito. Chequemiandarás, Chumiandarás, Chumias, Chumiandarabachai, Chumias, Chumiandarabachai, encaixado, Nequemachai. A igreja, é hora de levantar clamor pelos seus líderes. Tequemachai, Chumiandarabachimias, Chumiandarasuri, Nequemachai. A palavra diz: orai uns pelos outros. É encaixe perfeito. Riacanchamandarasimias, Chumiandarabachimiandarás, Chumias, Toriandarás. E a engrenagem vai funcionar perfeitamente. Comiandarás, Shimassoi, Shekei. É esse o tempo, é esta hora. Chumiandarás, subiada, Shai. Aleluia, 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 aleluia. De todo o seu coração, você pode dizer para essa pessoa do seu lado: olha, eu vou buscar o Senhor e eu vou orar por você. Diga: eu vou orar por você, eu vou orar por você. Chique sumias, chequenarás, xandará, canta suas. Aleluia, 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 aleluia. Sabe, irmãos, eu vi uma engrenagem rodando assim perfeita, dente com dente, perfeito, perfeito. Chacai machai, cheia somias, chumias, sumias. Diga para a pessoa do seu lado: os dentes dessa engrenagem é você. Diga: se os dentes dessa engrenagem é você. É você, é você, é você, é você. Mas a força que faz virar a engrenagem, ela vem do alto. Requeixumias, chiquesumias, joiasumiaramanas. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, tem alguém que vai colher oferta? É eu mesmo. Eu quero aproveitar. Tem? Tem, pastor? Tem, pastor. Aleluia. Tem alguém?